Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. A gente vai falar hoje sobre a dialética do esclarecimento de Adorno Horkheimer, Escola de Frankfurt, o que o liberal conservador não te contou sobre a Escola de Frankfurt, o que o Olavo de Carvalho não te contou sobre a Escola de Frankfurt. Sem mais enrolação, vambora, né? Título: A dialética do esclarecimento, apontamentos tardios sobre a Escola de Frankfurt. São apontamentos tardios porque são os meus apontamentos tardios, né? Eu li essa obra já faz alguns anos, na época eu anotei muita coisa e depois eu tava lendo e relendo e tal, e eu vou tecer algumas considerações. Precisou talvez de um tempo até maturar, né? Então vamos embora. Em primeiro lugar, eu vou te dar um panorama geral sobre o que é a Escola de Frankfurt, que se você não conhece, né? A Escola de Frankfurt ela foi fundada em 1932 em um instituto de pesquisa social da Universidade Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. Né? Então ela é a Escola de Frankfurt porque ela foi fundada em Frankfurt. Senão ela seria, se ela fosse fundada em Xique-Xique, Bahia, ela seria a Escola de Xique-Xique, tá bom? Então foi fundada uma escola de pesquisa social em Frankfurt em 1932. A Escola de Frankfurt ela se divide em duas fases, teria os primeiros, tá? E depois você vai ter uma segunda fase da Escola de Frankfurt. Acho que eu não botei isso nos slides, tá? Mas são duas fases, tá? O pensador mais importante, os primeiros, os mais importantes da primeira fase é o Adorno, né, que a gente vai falar sobre ele, o Horkheimer e o Herbert Marcuse. Mas tem outros também bastante interessantes, né? A segunda fase você tem uns quantos pensadores também, mas os principais, eu diria, é o Jürgen Habermas, que é um alemão que fala sobre o agir comunicativo. Ele tem uma teoria ali que ele está tentando reescrever a filosofia do Kant, tentando talvez atualizar uma filosofia do Kant. E você tem também o Axel Honneth, que é um cara bastante importante dentro da educação, né? Mas enfim, são duas fases, tá? A gente vai falar sobre a dialética do esclarecimento, que é uma obra da primeira fase, que talvez seja a principal obra da Escola de Frankfurt. Bom, a Escola de Frankfurt começa com uma base de estudos em um assunto muito interessante chamado teoria crítica, que é um assunto associado ao marxismo, tá? Mas não é bem assim, tá? Existe um grande erro que te contam sobre a Escola de Frankfurt, que a Escola de Frankfurt seria uma... É comumente atribuído à Escola de Frankfurt a ideia de marxismo cultural, tá? E apesar de existir aspectos, tá, de marxismo dentro da Escola de Frankfurt, e a teoria crítica é um exemplo disso, não dá para você dizer categoricamente que a Escola de Frankfurt é uma escola marxista, tá? Então já vou começar já te dizendo isso aí. Mentiram para você sobre a Escola de Frankfurt ao dizerem para você que, olha, a Escola de Frankfurt é marxismo. Não é marxismo. É uma coisa talvez muito pior que marxismo, tá? Mas o que é teoria crítica? Eu não lembro se eu cheguei a botar nesses slides o que é a teoria crítica, tá? Mas a teoria crítica basicamente é um ramo do marxismo que vai fazer uma oposição, né? O marxismo ele sempre tem essa coisa da dialética, da tese e antitese. Ele vai fazer uma oposição com relação àquilo que se entende como teorias tradicionais, né? Que seria o tradicional, seria não no sentido tradicionalista do termo, mas seria as teorias capitalistas, que seria o tradicional, né? Então a teoria crítica, ela é crítica porque ela é uma crítica ao capitalismo, né? Então por isso que talvez as pessoas associam a Escola de Frankfurt ao marxismo, né? Quer dizer, então o intelectual médio, Uga Buga, ele olha, tem teoria crítica na Escola de Frankfurt, logo teoria crítica é marxista, Uga Buga, logo Escola de Frankfurt é marxismo, tá? Não é bem assim, tá? A gente vai ver por quê. Os membros da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é comumente dividida em duas gerações. Legal, eu tinha falado sobre isso, não lembrava que estava aqui. Onde você terá vários autores, cada um com muitos livros escritos, de modo que é impossível, em uma única aula, te explicar o que é a Escola de Frankfurt. Tá? Então aqui nesse vídeo eu não estou me propondo a explicar categoricamente o que é a Escola de Frankfurt, porque demoraria muitas e muitas horas para te explicar. Tá? O objetivo aqui talvez seria te dar um panorama geral sobre o que é a Escola de Frankfurt, e fazer um recorte dentro da principal obra, que seria a Dialética do Esclarecimento. Tá? Então para deixar bem claro, né, nesse vídeo eu não estou encerrando o assunto da Escola de Frankfurt, tá? Não, porque eu não acho que seja possível encerrar isso aí, tá?
rapidamente, né? Normalmente, em universidades, as noções sobre a escola de Frankfurt são passadas em no mínimo um semestre. Nosso recorte de hoje será feito em 2 autores sobre uma obra, que talvez seja a principal obra dessa escola. Bom, a gente vai falar um pouco sobre esses 2 autores, né? Que é o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né, que escreveram um livro chamado A Dialética do Esclarecimento, né? Então, panorama rápido sobre os 2 autores. Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno foi um filósofo alemão que viveu entre 1903, tá, e 1969. Né? O que aconteceu nessa época? Né? Ele pegou ali o período Primeira Guerra Mundial, pegou o período entre guerras, pegou o final da Segunda Guerra Mundial, não sei se ele chegou a pegar a Guerra Fria. Então, só para te contextualizar no tempo, né? O Theodor Adorno ele foi filho de um próspero comerciante judeu, convertido ao protestantismo com uma mulher católica. Então, a ascendência da família dele era uma ascendência judaica por parte de pai, e esse pai dele se casou com uma mulher católica. Né? E esse judeu, que era o pai dele, né, se converteu ao protestantismo. Com relação à escola de Frankfurt, né, essa é uma outra coisa que também provavelmente o Olavo de Carvalho não vai te contar, né? É que existe uma predominância muito grande de pessoas com origens judaicas, né, dentro da escola de Frankfurt. De todos, se eu não me engano, o único que não é o Habermas. O Jürgen Habermas, ele é meio laicista, meio ateísta, mas ele tem uma origem protestante, ele teve uma educação protestante, né? Mas, via de regra, assim, a maior parte dos membros da escola de Frankfurt, eles têm uma origem judaica, tá? O que torna muito difícil falar também sobre esse assunto, né? Então, só tô te dando essa informação para você saber. Se você olhar um membro da escola de Frankfurt, se você for atrás para ver a religião dele, você vai ver que muito provavelmente, ele não é um católico. Ou ele vai ser um judeu, ou ele vai ser um protestante, né? No caso do Habermas. Mas católico, até onde eu saiba, não existe nenhum católico dentro da escola de Frankfurt. E nenhum cristão, né? A não ser que você acredite que o protestantismo é uma forma de cristianismo. Ok, daí você tem o Jürgen Habermas, mas o Jürgen Habermas, ele é protestante, pero no mucho, tá? Essa questão que eu estou citando com relação à ascendência judaica do Theodor Adorno e tal, de muitos membros da escola de Frankfurt, ela não está sendo citada à toa, né? Ela está sendo citada porque ela é muito importante para o final da obra da Dialética do Esclarecimento. Tá? Então eu não estou apontando o judeu ali aleatoriamente. Tá? Não é... Eu estou falando isso justamente porque isso é importante para a obra. Tá? Então, antes que alguém venha me encher o saco, né? Hoje não o Ministério Público. Hoje não o Ministério Público. Mas vamos seguir aqui, item 2, né? Ele foi crítico de uma série de movimentos, incluindo um movimento muito pouco comentado pelos neocons, que é o marxismo, né? Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá. Então, assim, o Theodor Adorno, tá? Ele era crítico do marxismo, tá? E isso é uma coisa que ninguém te conta, talvez, sobre a escola de Frankfurt, né? Geralmente, quando alguém fala pra ti sobre a escola de Frankfurt, eles vão dizer que é um marxismo e tal. E eles vão citar, por exemplo, a ideia de teoria crítica, mas o que você não sabe sobre a escola de Frankfurt é que eles são críticos do marxismo, principalmente daquela linha mais dura, né? A crítica que eles fazem. Bom, eles têm uma série de críticas ao marxismo aqui, né? Seria um assunto muito amplo. Mas as críticas que eles fazem ao marxismo, principalmente elas se dizem respeito à falta de liberdade que o marxismo tradicional traz para a sociedade, tá? Então eles são críticos, talvez, desse marxismo, desse comunismo assim, mais duro, né? Mais chamado, que a gente chama hoje de comunismo de velha guarda, lá, PCO, essas coisas, né? Bom, como terceiro ponto ali, né, os trabalhos do Adorno, né, eles tinham um foco muito grande em criticar o antissemitismo. Tá? Esse era um assunto bastante que o Adorno versava bastante sobre isso, muito mais que o Max Horkheimer, que é o cara que vai escrever junto com ele, né?
Eu botei ali entre parênteses, né, The Authoritarian Personality, que é um livro que foi publicado em 1950, onde é tecido críticas a personalidades autoritárias, né? A escola de Frankfurt ela vai criticar bastante o autoritarismo, né? E nesse livro em específico eles estão falando sobre o fascismo, né? Eles estão falando sobre... Tem talvez um certo nível de psicologicismo, né? Então eles ficam buscando aspectos psicológicos que levam uma pessoa a ser um fascista e tal, né? Daí tem esse livro, que é um livro bastante interessante, se você quiser ler, tá aí uma boa recomendação, The Authoritarian Personality. Só não vai ler e dizer assim, pô, literalmente eu. Tá? Bom, enfim, eu já falei que eu ia ser mais sério aqui, tá? Não vou fazer piada aqui. Então vamos seguir. Bom, tem uma polêmica interessante envolvendo a vida do Theodor Adorno, né? Em 1969, né, que foi um ano que ele já estava quase morrendo, né? A universidade onde Adorno dava aula foi invadida por estudantes fazendo uma ocupação, né? Sabe essa coisa do estudante? Vou fazer uma ocupação, não sei o quê. Daí as mulheres, né, puxaram os peitos para fora, né, e começou uma baderna enorme dentro da sala de aula do Adorno, né? O Adorno ele ficou extremamente transtornado com isso que aconteceu e chamou a polícia, né? Inclusive ele teve um arranca-rabo com o Herbert Marcuse por causa desse tipo, dessa atitude dele. Ele foi bastante criticado pelo Marcuse, né? Que também era um judeu, né? Mas vamos ver o que eu botei aqui, ó. Nesse sentido, talvez Adorno tenha sido o primeiro professor anti-identitário da história da humanidade. Por quê, né? Vou explicar por quê, né? Porque o Theodor Adorno, tá? Ele era um crítico do capitalismo, a gente já vai ver por quê, tá? E ele acreditava que era possível você modificar o sistema capitalismo através de uma via intelectual, que seria a via cultural, né? Que daí que o pessoal fala que é um marxismo cultural, né? E ele achava que essa coisa, assim, das ocupações, de você ser violento e organizar estudantes para fazer protesto, ele achava que isso era uma perda de tempo, e ele achava que isso, no fim das contas, iria ser instrumentalizado pelo capitalismo. Ele via essa... E no fundo ele estava certo, né? Porque hoje em dia você pensa o que é o identitarismo, né? Se não uma ferramenta, né? Esses caras parece que eles foram todos instrumentalizados, né? Tu vai ver um DCE de humanos, é tudo instrumentalizado por grandes corporações, né? E ele já via isso naquela época, tá, o Adorno. Nesse sentido, né, essas coisas de protesto, de movimento identitário, de estudantes, não sei o quê. Na época, se eu não me engano, esse protesto, isso aí tu teria que procurar, né, buscar saber, mas se eu não me engano era um protesto contra a guerra do Vietnã, não tenho certeza, né? Mas a questão do feminismo já estava acontecendo, a mulherada já estava puxando os peitos para fora, e ele achou isso um absurdo completo, né? E chamou a polícia, né? E o porquê, né, que eu falei ali, está escrito no terceiro tópico, né? Porque ele acreditava que, na verdade, essas pessoas eram pessoas instrumentalizadas pelo sistema para favorecer o sistema, né? Então, o identitarismo, nesse sentido, seria uma ferramenta do sistema, né? Agora, e provavelmente se ele fosse vivo, provavelmente ele seria contra o identitarismo hoje em dia, tá? Justamente por essa questão de que o Adorno hoje ele estaria vendo o que está acontecendo. Tipo, ele estaria enxergando que essas pessoas, esses jovens, estão todos sendo instrumentalizados para o favorecimento desse poder que controla o mundo capitalista. Bom, então Theodor Adorno já foi, tá? Só pra te contar essa questão aqui porque isso é uma questão, o pessoal adora uma fofoca, né? Então sempre que falam sobre o Theodor Adorno, geralmente eles vão te contar essa polêmica, né? Que os estudantes invadiram a universidade onde ele estava, ele ficou revoltado e chamou a polícia. Ninguém te explica por quê, né? E o porquê é essa questão de que, olha, o estudante está sendo instrumentalizado e a mudança não vai acontecer com você protestando, a mudança vai acontecer com uma mudança na intelectual e na cultura, que seria o top-down, né? Seria a mudança vem de cima para baixo, né? Bom, a gente tem também um outro cara,
que é o Max Horkheimer. Né? Ele foi um filósofo alemão que viveu de 1895 até 1973. Né? Ele é um filósofo que viveu um pouco mais, né, que o Adorno. Ele era filho único de um casal de judeus ortodoxos, né, que o pai dele chamava Moritz e a mãe dele chamava Bebeta Horkheimer. Né? O judaísmo ortodoxo é aquele judaísmo característico dos caras tudo de preto com a barba comprida e um chapéuzinho. Tá? Então esses eram os pais do Max Horkheimer. Agora, o Horkheimer ele teve um relacionamento, né, contra a vontade da família dele, tá, com uma mulher que era católica, né, sem muitas posses, né, que o nome da mulher era Rose Ricker, que era a secretária do pai dele. Né? Então o pai dele era muito rico, a família dele era muito rica, de judeus ortodoxos, e ele queria ter um relacionamento com a secretária do pai dele, né, que era uma mulher católica, mas o relacionamento não era aceito dentro da família do Horkheimer, e eu imagino porque talvez ela não fosse da religião deles, né, não fosse judia, quanto pelo fato de que ela não era uma pessoa de posses, né. Então você não juntaria fortuna com fortuna, você dividiria fortuna, né. Bom, o Max Horkheimer, ele não possui, né, até onde a gente encontrou, eu não consegui achar todas as obras dele, tá? Mas ele não possui trabalho sobre o antissemitismo. Né? Então, o Adorno, a questão envolvendo antissemitismo, ela é mais presente na obra do Adorno do que do Horkheimer. Né? Mas o Horkheimer, ele possui trabalhos onde ele se apresenta como uma pessoa crítica da mentalidade egoísta. Isso aí vai aparecer lá na Dialética do Esclarecimento. Né? Ele achava que a liberdade é impossível somente através do egoísmo. Né? Então, quando você estimula uma sociedade a ser egoísta, no fim das contas você está matando a liberdade. Né? Vou te dar mais ou menos um spoiler do que ele pensa. Ele pensa que, olha, a liberdade humana, tá? Ela é uma coisa individual, mas ela é uma coisa individual que, para ser benéfica, ela precisa ter uma base social comum compartilhada. Seriam valores mais de tolerância, né? E quando tu funda uma sociedade em cima do egoísmo, você tende a fracassar miseravelmente, né? E aqui a gente lembra sempre, né, do pessoal libertário, né, agorista, ontarquista, minarquista, não sei o quê, que geralmente eles pregam a ideia de egoísmo como uma virtude. Tem um contemporâneo hoje em dia que não era o Stirner? Não me lembro. Mas isso aí também tem, tá? O libertário, ele acredita que o egoísmo, na verdade, ele não é um grande vício, ele é uma grande virtude, né? Mas também não quero falar libertário. Hoje o assunto é um pouco mais sério. Eu não vou entrar libertário. Cara, não vou. Nem quero. Cara, vai, entendeu? Eu não vou falar de libertarianismo hoje, cara. Sinceramente, ó, já tô de saco cheio com esses caras, não... Mas o Horkheimer, ele era um crítico da mentalidade egoísta, né? Ele tem um livro, né, que na verdade não é bem um livro, é um ensaio publicado em 1936, que vai se chamar Egoism and Freedom Movement, onde ele vai falar sobre os problemas de você ter uma mentalidade egoísta dentro de um mundo livre, tá? Que ele vai ver o egoísmo como algo destrutivo. Bom, tá aqui uma foto dos dois, né? Então, em 1944, eles escrevem a Dialética do Esclarecimento, né? A Dialética do Esclarecimento, ela aparece primeiro em 1944, depois eu acho que ela é publicada oficialmente em 1947. Né? Então aqui você tem o Max Horkheimer, aqui, tá? É um cara corcunda, assim, com, né, um nariz meio grande. E aqui a gente tem o Adorno, né? Os dois dando a mão. E aqui diz que no fundo aqui é o Jürgen Habermas, né? Não dá pra ver direito. Não, pode ser que seja, tá? O Jürgen Habermas, ele é meio feião, tá? Porque ele teve aquela doença do lábio leporino, ele tem uma má formação no lábio, daí ele teve que... Esse problema aí, ele teve que cortar um pedaço da boca e tal, e ele ficou meio estranho, tá? Mas não dá pra ver se é ele aqui, mas pode ser que seja o Jürgen Habermas, tá? Mas o Jürgen Habermas não importa, não é?
Então, esse é o Marx Horkheimer, né, judeu de famílias ortodoxas, e esse aqui é o Adorno, né, judeu por parte de pai com a mãe católica. Né. Esse cara escreve bastante sobre antissemitismo, esse cara escreve bastante sobre críticas ao egoísmo. Tá? Eles se juntaram e eles escrevem a Dialética do Esclarecimento. O nome em alemão da obra Dialética do Esclarecimento é Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente. Eu estou citando aqui o nome em alemão da obra porque essa obra, em alemão, ela tem um significado diferente, tá? Porque a gente traduz como Dialética do Esclarecimento, tá? Só que Dialektik der Aufklärung, tá? A palavra Aufklärung, ela é uma palavra dentro da língua alemã que ela, de fato, ela significa esclarecimento, mas ela remete, né? Ela remete a um trabalho do Immanuel Kant, né? Porque essa palavra ela é bastante usada pelo Kant, e ela remete a um trabalho, eu não me lembro o nome em alemão dessa obra do Kant, mas em português o pessoal conhece como Was ist Aufklärung, né? O que é Aufklärung, né? O que é o esclarecimento, mas o nome é maior, se não me engano o nome é Resposta para a Pergunta o que é esclarecimento. Né? É um nomezão bem grande em alemão, né? Então, quando eles estão falando Dialektik der Aufklärung, eles estão falando não só esclarecimento no sentido assim geral, tá? É uma referência direta à palavra utilizada pelo Immanuel Kant lá na Crítica da Razão Pura, na Crítica da Razão Prática, na Crítica da Razão Pura Prática, na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e tá? Então, a palavra Aufklärung aparece muito na filosofia do Kant, porque ele está falando sobre o iluminismo e tal, e eles estão usando esse termo também. Tá? Então, só um detalhe, mas é um detalhe bastante interessante. Então, quando eles estão falando sobre esclarecimento, muito do que eles estão falando, eles não estão falando sobre o iluminismo de um modo geral, tá? Eles estão falando sobre a obra do Immanuel Kant. Bom, a Dialética do Esclarecimento, ela é uma obra curtinha, né? Bastante curta, né? Ela não dá 100 páginas na parte principal. Mas ela é um trabalho filosófico bastante avançado, né? Não é algo que você dá para um aluno de graduação para ler, você não vai dar isso aqui para um aluno de ensino médio para ler, você não vai dar isso aqui para um cara do mestrado para o cara ler, porque geralmente a pessoa não vai entender, né? Tu precisa ter um nível de conhecimento bastante avançado para conseguir compreender essa obra, porque ela é uma obra muito densa, tem muita coisa que é dito e tem muitas referências que tu tem que ter um nível cultural bastante grande para poder pegar a referência. Tu te lembra, então ele tá falando sobre isso aqui, entendeu? Se você não tiver um conhecimento filosófico bastante avançado, você não consegue ler essa obra. Tá? Aliás, você vai ler, mas você não vai entender nada. Você vai sair assim completamente perdido. Claro que isso pode ser acelerado através do trabalho de comentadores, né? Tem bons comentadores por aí da Dialética do Esclarecimento, mas ainda assim isso não muda o fato que é difícil, né? Então, quando a gente fala sobre um livro, as pessoas pensam em um livro que, ele é um livro de 100 páginas, ele deve ser um livro... deve ser um livro bacaninha de ler, fácil de ler. Meu Deus do céu, cara. Esse é um livro bom de você ler se você tem um grupo de pesquisa, né? Porque daí você lê, eu entendi isso aqui, daí tu conversa com os outros pesquisadores, né? O que tu entendeu da Dialética do Esclarecimento? Daí você vai conversando e trocando informações e tal, né? Tá aí a minha não recomendação de leitura, tá? Só pegue para ler esse livro se você sabe o que você está fazendo. Se você não sabe o que você está fazendo, não leia Dialética do Esclarecimento, tá? Entenda que o trabalho filosófico ele é um trabalho que demora muitas décadas para você desenvolver, tá? Tu precisa ter uma bagagem cultural muito grande e é importante não pular etapas, tá bom? Então, tem certas coisas que você só pode ler depois de ter estudado muito, né? Então, se você é um aluno de graduação, cara, não inventa muito, cara, com Dialética do Esclarecimento que facilite sua vida, tá? Leia coisas mais fáceis, tá? Bom,
seguindo. Então tá aí a minha recomendação, tá? Então essa é uma obra bastante curtinha, né? Ela tem menos de 100 páginas. Na verdade, ela tem um pouquinho mais de 100 páginas. Na edição que eu tenho, acho que é 110 páginas. Mas eu vou te explicar por quê, ó. Tem aqui a estrutura da obra, né? Então a gente tem um capítulo, né, que é o conceito de esclarecimento. Eles vão falar sobre o que é esclarecimento. E daí você vai ter 2 excursos. O que é um excurso, ouvinte? Vamos ver se tu sabe o que é um excurso. O que é um excurso? Um excurso é um excurso, ele é uma divagação. Tá? É mais ou menos o que eu faço. Sabe quando eu tô falando aqui, e daí eu abro um parênteses de uns 15 minutos, e daí fico falando sobre um outro assunto, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, quando eu ver eu volto pro assunto, né? Isso é um excurso. Né? Então, é uma divagação que tem a ver com o assunto, mas é um passeio muito grande que você vai ter que dar para conseguir entender e voltar, tá? Então, é como se fosse uma divagação sobre um assunto, né? Então você vai ter o excurso 1, onde é falado sobre a obra de Homero, né? Homero, no caso, não eu, né? Homero, o filósofo, o escritor grego, tá? Da Ilíada e da Odisseia. Você vai ter um segundo excurso falando sobre a obra do Marquês de Sade, que, assim, é opcional ler isso aqui, mas é bastante interessante, tá? Recomendo que você leia, se você quiser tentar a sorte, né? Daí você vai ter um outro capítulo sobre a indústria cultural, né? E o último capítulo do livro, né, que é a questão elementos do antissemitismo, né? Por que eu estou te contando, eu falei ao longo desse vídeo, né, que a escola de Frankfurt, os autores, eles são judeus e muitos dos autores são judeus, e o Adorno é judeu, e o Horkheimer é judeu, e tem o judaísmo ortodoxo e tal. Por que eu estou te contando a religião desses caras, né? É porque lá no fim da obra, Dialética do Esclarecimento, existe um capítulo em específico falando sobre antissemitismo. Eu achei importante te contar que este é um livro que fala sobre antissemitismo e as pessoas que estão escrevendo esse livro são judeus, né? E a escola de Frankfurt é uma escola majoritariamente composta por judeus. Claro que você não deve ouvir isso e pensar que, logo, não sei o que. Não tem logo, tá? Se você concluir logo, você pode arrumar um problema com o Ministério Público. Então não tem logo, tá? É só uma informação para você saber, que é uma coincidência, né? Essa mesma coincidência ocorre também dentro da Escola Austríaca de Economia, né? Mas, enfim, seguindo, né? Daí, no final do livro, né, da Dialética do Esclarecimento, tem uma coisa chamada notas e esboço. Essas notas e esboço, elas são pequenos textos, acho de uma página e meia, 2 no máximo, né, com alguns assuntos que têm a ver com a obra, mas que não faz parte da obra, né? Não sei exatamente se foram assuntos que foram adicionados em uma versão tardia, tá? Porque, que nem eu falei, a Dialética do Esclarecimento ela foi publicada em 1944. Surgiu primeiramente em 1944 e ela foi publicada acho que em 47 ou 48. Então não sei se as notas e esboço é posterior, mas vale muito a pena você ler as notas e esboço. Tem muita coisa interessante nas notas, tá? O que eu escrevi aqui? Contar de por que eu li essa obra, né? Por que eu li a Dialética do Esclarecimento, né? Eu vou contar uma historinha. Eu li essa obra porque quando eu fui fazer, eu sou formado, né? Eu sou formado em mestrado, doutorado, tudo. Quando eu tava lendo, quando eu terminei o doutorado, né? Eu resolvi fazer uma licenciatura, né? E daí lá na licenciatura, porque tu precisa de licenciatura para poder dar aula em escola, né? O curso de bacharelado ele é um curso mais voltado à pesquisa e voltado ao seminário, né? Tem bastante gente que faz bacharelado em filosofia que vai ser padre, né? E daí eu vou fazer uma licenciatura, né? Vou tirar a licenciatura, mais alguns anos ali estudando, o cara tira a licenciatura. E eu fui fazer, e daí eu tive que fazer algumas matérias que eu ainda não tinha feito, né? Matérias exclusivas da licenciatura. E uma matéria que tinha, lá um professor chegou e me pediu para fazer um fichamento de 2 obras, né? Na verdade, 3 obras, né? Ele me pediu para fichar um livro do o
discurso do método do Descartes, né? Era uma matéria sobre filosofia da mente, né? Ele me pediu para fazer um fichamento sobre o René Descartes e uma crítica do Nemésio, que é um livro chamado O Erro de Descartes, né? Não sei se conhece, se tu conhece, enfim, eu tô sendo repetitivo, mas caso você não conheça, né, então existe o discurso do método do René Descartes e tem uma crítica à filosofia do Descartes por parte desse cara, que é o nome da obra é O Erro de Descartes, de um cara que não sei o que, Nemésio, né? Que é uma crítica que eu li também, achei muito ruim, tá? Uma qualidade teórica muito baixa, né? Não chega nem perto da crítica que o Nietzsche faz, por exemplo, a filosofia cartesiana, mas também você querer comparar uma pessoa com o Nietzsche, né? Não tem muito o que fazer. O Nietzsche vai ser sempre superior em muitos aspectos, né? A não ser, claro, que tu compare ele com um filósofo enorme, grandão, assim, que nem o Platão da vida, né? E daí a outra obra que ele tinha me pedido, né, pra ler era a Dialética do Esclarecimento. Daí eu fiz esses dois fichamentos aí, né? Um sobre Descartes e outro sobre a Dialética do Esclarecimento. E o ponto curioso é que eu fiz o meu trabalho, cara, deve ter dado, cara, assim, brincadeira, umas 50 páginas de Word escrito, assim, né? E eu botei as duas obras juntas, né? Eu botei primeiro o Descartes, e daí depois embaixo eu botei a Dialética do Esclarecimento, né? Os fichamentos, meus comentários e tal. E daí eu mandei pra esse professor, né? E ele pegou e me deu só metade da nota. Daí eu falei, ué, mas tá faltando metade da minha nota aqui, cara. Daí eu mandei um e-mail pra ele, ó, professor, o que aconteceu aqui, que parece que tá faltando uma nota, aconteceu alguma coisa errada, né? Qual é que é a situação? Daí esse professor falou assim, não, é que a matéria era sobre Descartes e sobre a dialética do esclarecimento. E tu entregou só o trabalho do Descartes. Daí eu olhei assim e eu fiquei, cara... Eu fiquei pensando, cara, esse cara não deve ter aberto o documento, cara. Ele não deve ter aberto o documento, cara. Ele deve ter só, tipo, aberto o comecinho, talvez, e viu que era Descartes, né? E ele não viu que lá, depois da metade em diante do documento, era o fichamento sobre a dialética do esclarecimento, né? Daí eu fiquei, pô, cara... Eu tive todo um trabalho para ler esse livro, cara, que... Uma desgraça de ler, cara. Eu tive todo o trabalho pra ler e o cara nem viu o meu fichamento, ele só me deu a nota ali, cara. Daí eu mandei e-mail pra ele, eu falei assim, olha, professor, talvez eu tenha havido algum engano, talvez mas pelo que eu lembro, eu botei assim, né? Pelo que eu lembro, a parte da dialética do esclarecimento tá na metade em diante do arquivo que eu enviei pro senhor e tal, não sei o quê. Daí ele depois respondeu, ah, sim, tudo certo, tá ok. Daí a minha nota tava boa lá. Eu tava com a nota cheia, porque eu tinha apresentado os dois fichamentos, né? Eu não sei, cara, sei lá, meu. Ou ele é um professor distraído, né? Não sei. Sei lá, cara. Mas a impressão que eu fiquei é que eu acho que ele sequer ele leu o meu trabalho. A impressão que eu tive, né? O que é uma pena, porque eu tenho boas considerações, tanto sobre a filosofia do Descartes, quanto com a filosofia da escola de Frankfurt, né? Mas, terminei a matéria, né? Recebi as notas lá que precisava e deu, né? Então esse é o porquê eu li essa obra, tá? Eu não li essa obra porque, meu Deus, tem um interesse enorme em escola de Frankfurt e tal, né? Eu já conheci muita gente que estudou a escola de Frankfurt, né? Principalmente na pós-graduação, mas geralmente o pessoal que estuda escola de Frankfurt é um pessoal mais ligado à filosofia estética, né? Porque muito da estética é trabalhado dentro do fenômeno da indústria cultural, né? Bom, então, só voltar aqui, ó, tá? Então, assim, ó, eu vou comentar um pouquinho rapidamente sobre cada parte dessa obra, tá? No próximo slide a gente vai falar sobre esclarecimento, depois a gente vai falar sobre essa divagação 1, a divagação 2, indústria cultural e tal. Eu vou deixar um pouco de fora as notas e esboço, mas vale a pena, né?
Bom, então o que que ele fala, né? O conceito de esclarecimento, né? Was ist Aufklärung, né? O que é esclarecimento? Para Adorno e Horkheimer, o esclarecimento é um processo de desencantamento com o mundo. Ele é um processo, o esclarecimento ele é um processo onde o humano ele usa a sua razão para superar o mito. Então ele busca uma explicação racional e essa explicação racional ela gera um efeito no ser humano que é o desencantamento do homem, porque cada vez ele vai estar vivendo com menos mito. Isso me lembrou muito, eu botei ali entre parênteses desvelamento, né? Porque isso me lembra muito a filosofia do Martin Heidegger, que o Heidegger ele vai dizer que o ser ele acaba se desvelando a partir do domínio do humano sobre a técnica. São críticas que existencialistas que o Martin Heidegger faz, a filosofia da tecnologia, né? Então, o desvelamento seria tem um termo em grego que eu acho que é a aletheia, tá? Que é que seria o revelar, seria o desvelar, seria você tirar um véu de cima de algo misterioso, tá? Daí você perde essa capacidade de mistério e você acaba reduzindo tudo a meros fenômenos da natureza e tal, e você perde um encantamento do humano com relação a existência humana e tal. Esse processo acaba convertendo muitas pessoas ao ateísmo e tal, aquela coisa toda, né? Mas o interessante da dialética do esclarecimento, do conceito de esclarecimento, é o segundo ponto ali, né? O homem sai de escravo para senhor da natureza através do domínio do uso da técnica. Então, a gente pensa, né? Vamos tentar pensar um exemplo bem simples, né? Dá uma chuva forte, você se molha tudo, né? Quando você faz isso, você acaba sendo um escravo da natureza, tá? Você não é o senhor da natureza. Agora, quando você pega e ergue uma casa bem forte, bem resistente, quando chover, não vai cair água em você. Então você controlou a natureza nesse sentido. Tu controlou que a natureza não tem mais poder de derramar água em cima de você. Isso seria o controle da natureza através do uso da técnica, do domínio do uso da técnica. E isso é feito através da racionalidade instrumental, que é o terceiro ponto ali que é falado, né? A racionalidade instrumentalizada, ela é o uso da razão aplicado à técnica, né? Ela é o uso da razão, ele se opõe à razão crítica. Lembra que eu falei isso que é teoria crítica, né? Então a teoria crítica ela seria uma ideia mais aberta, né? Enquanto que a razão instrumental ela é algo mais fechado, ela é mais impositivo, tá? Não sei se eu estou me fazendo claro na minha explicação. Se tu não estiver entendendo muito bem, é normal que você não entenda. Então existe o domínio do homem sobre a natureza através da razão, e essa razão vai ser a razão instrumentalizada, né? Isso seria o esclarecimento, né? O principal nome moderno que é citado pelos autores, pelo Adorno e o Horkheimer, é o Francis Bacon, né? Que é um empirista que escreveu uma obra chamada Novum Organum, que seria como se fosse uma crítica ao livro Organon do Aristóteles, que é um livro da lógica. Então tem a lógica aristotélica, que é o Organon, dividido em 5 tomos. Depois você vai ter, muitos e muitos anos mais tarde, o Francis Bacon começando esse novo Organon, que vai ser que vai ser a base para aquilo que a gente entende como pensamento científico. A ciência ela é uma razão instrumental. A ciência é uma razão instrumentalizada. Então tu busca parâmetros e você usa aqueles parâmetros como uma técnica para você impor a sua vontade sobre a natureza, né? E no caso do Adorno e Horkheimer, eles vão dizer que, olha, essa vontade imposta, ela é uma vontade que não é imposta somente sobre a natureza, mas a racionalidade instrumental ela é imposta também sobre os homens, né? E nisso o cientista ele é muito ingênuo. O cientista é ingênuo, porque ele acha que ele só está pesquisando, né? Se tu perguntar, por exemplo, para um pirula da vida, o que ele pensa sobre, né? Que é um assunto que eu não vou entrar aqui. Ele vai dizer não, porque é muito bom, porque o método científico não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, na cabeça dele não passa que esse tipo de coisa inoculada no seu braço pode ser usado como um mecanismo de controle.
Ele não passa na cabeça dele. O cientista é ingênuo, ele acredita que o trabalho dele é somente sobre a natureza, né? Mas o Adorno e o Horkheimer, eles vão mostrar que, olha, o método científico, ele é uma forma de dominação que domina não só a natureza, mas o homem. Isso aí também é bastante trabalhado na obra do Foucault, naquelas coisas de biopoder e tal, né? Política, biopolítica e tal. Eu até queria gravar um vídeo falando sobre isso no futuro, né? Quando for possível, né? Mas é bastante complicado, né, falar sobre esse assunto, né? Seguindo aqui, que mais? Né? Existe também o negócio do fim do sobrenatural pelo natural, né? Então você tinha um mito, explicações mitológicas para as coisas e, bom, depois que você usa a sua razão, você desvela, né? Você desencanta o mundo, tirando o mito do mundo, e você acaba tendo o que sobra é somente o natural. O naturalismo, o mundo natural, seria um mundo material. Então, explicações sobrenaturais não são mais aceitas a partir do esclarecimento, né, que seria o iluminismo. Tá, daí o quinto ponto aqui, sexto ponto, na verdade, né, eu escrevi aqui a razão instrumental versus a razão crítica e as ideologias, né? Isso aqui é uma coisa bastante interessante para você saber que quando você tá escrevendo um slide, você nunca deve soltar umas frases soltas assim, porque senão você não lembra sobre o que era, né? Que é o caso agora, né? Então, o que eu escrevi aqui? A razão instrumental versus a razão crítica e as ideologias. Tá, isso aqui, beleza. Razão instrumental, eu acho que tu já entendeu o que eu falei, né? A razão instrumental seria você usar a tua racionalidade para domar a natureza e a natureza inclui as outras pessoas. E versus a razão crítica, que seria o negócio da teoria crítica, que seria um mundo mais aberto, onde você não é escravo da técnica, né? E as ideologias. Agora, por que eu botei ideologia aqui? Não me lembro, né? Não, na verdade eu me lembro. Lembrei. Tá? O Adorno e o Horkheimer, eles vão ver no esclarecimento, e vão ver de um modo bastante acertado, de que o iluminismo ele é a base para o surgimento das ideologias, porque a ideologia ela é uma forma de racionalização da vida humana. Quando você toma a razão como um parâmetro último, a consequência é que lá na frente vão surgir as ideologias, né? Então você vai ter o liberalismo, o comunismo e o fascismo, né? Agora, as ideologias são vistas pelo Adorno e Horkheimer como forças impositivas da razão instrumental, tá bom? E é aí que você entende por que eles são contra o marxismo, por que eles são contra o comunismo, tá? Desse mais duro, né? Porque o comunismo, ele é forçado, entendeu? Ele é a razão instrumental, é a ordem de cima para baixo. Então ele é opressor, assim como é o liberalismo e assim como é o fascismo. O liberalismo, ele é opressor à sua maneira, né? Através do negócio do capitalismo, da exploração, não sei o quê, né? Daí você vai ter o comunismo também muito opressor e você vai ter o fascismo também mais opressor ainda, né? Eles têm um medo enorme do fascismo aqui nesse livro aqui, que eles ficam falando do fascismo o tempo inteiro, né? Mas é uma forma a ideologia, ela é uma forma de razão instrumental. Tá? Esse conceito de razão instrumental, ele é um conceito que aparece em vários momentos da obra. Tá? Então, se tu não sabe o que é isso, você provavelmente não vai conseguir entender a obra. E para você entender isso, você tem que entender essa passagem do mito para a razão. Tá? Do fim do domínio da natureza sobre o homem e o início do domínio do homem sobre a natureza. Que vai se dar no esclarecimento. Que seria esse Aufklärung, que começa lá no iluminismo, lá. Começa com Descartes, depois vai vir por Kant. Né? Agora, tipo, daí quando eles falam isso, eles vão abrir uma divagação enorme, né? Que seria este excerto, não sei como fala, esse curso, na verdade. Né? Ah, curiosidade, né? Aqui no slide passado eu falei para você sobre o Francis Bacon. Se você pesquisar na internet Francis Bacon, você pode encontrar de fato o filósofo empirista, mas ao mesmo tempo você pode encontrar um pintor, se não me engano é um pintor americano, tá? Que o nome dele é Francis Bacon. Ele é um pintor impressionista, que ele segue uma linha impressionista, né? Expressionista, se não me engano, não é impressionista.
E ele tem uma série de obras que são obras muito, eu não digo macabras, umas obras estranhas, tá? No mínimo duvidosas, né? E aqui a gente tem uma obra dele, né? À esquerda, né? Essa obra desse pintor Francis Bacon, que não é o filósofo, é um outro cara, né? Que seria uma representação da obra que está à direita, que seria um retrato do Papa, acho que Inocêncio X, algo assim, tá? Então isso aqui seria um retrato do Papa na visão do, do Francis Bacon, tá? E aqui o Papa. Olha, se eu fosse Deus, eu ia condenar, ia mandar esse cara uma semana pro inferno, só pra ele ficar uma semaninha lá. Só pro cara refletir o que ele tá fazendo, né? Mas não sou eu que controlo o cosmos, né? Então, tá aí uma curiosidade. Francis Bacon é o nome do filósofo, empirista, fundador do método científico da razão instrumental, mas também é o nome desse pintor, né? Que pintava coisas horrendas, né? Incluindo o Papa, né? Bom, seguindo. Então vai ter um discurso número 1, né? Que é um discurso que fala sobre Homero. Você já vai entender essa bela moça ali na foto, né? Bom, então, beleza, estão falando pra ti sobre, olha, existe a razão instrumental, que é o domínio do homem sobre a natureza, o desvelamento, o fim do mito, né? A racionalidade prática, instrumental, né? Que faz o domínio do sobrenatural ser dobrado pelo natural e tal, aquela coisa toda, né? Daí eles entram numa divagação, tá? É uma divagação que os caras vão voltar mais 2000 anos lá, tá? E eles vão lá em Homero, né? O escritor grego, né? E eles rastreiam que a origem do Aufklärung, do esclarecimento, ele tá na obra Odisseia. O Odisseu, pra quem não sabe, a Odisseia, né? Ela é uma obra que narra a vida do Odisseu, que era um cara que participou da Guerra de Troia, e ele é de um reino distante, né? E a Odisseia, ela começa no final da Ilíada. Então, depois da Guerra de Troia, começa a Odisseia, que é um livro que bastante difícil de ler, porque é um poema, né? Ele é todo em verso, é um horror de ler. Isso aqui também é uma outra coisa, né? Mas no começo do livro, da Odisseia, né, o Odisseu ele quer voltar para casa, tá? E ele tá muito cheio de si, porque ele venceu a Guerra de Troia, porque foi vencida a guerra. Então ele tá tipo, é isso aí, eu venci, eu sou o senhor, agora eu sou não sei o que, ganhamos a guerra, não sei o que. E ele tá metendo louco, assim, tô te contando meio por cima, tá? Só que ele tá fazendo isso na frente do mar, tá? E lá no mar, quando ele tá falando que ele é o bonzão, que nem os deuses são melhor do que ele e tal, ele tá falando isso na frente do mar, né? E daí levanta do mar, levanta o Poseidon, né? Daí o Poseidon diz, você é o bonzão? Então quer dizer que você é o bonzão? Daí o Odisseu, sou bonzão, não sei o quê. E eu vou voltar pra casa. Daí o Poseidon assim, você vai voltar pra casa? Me diz uma coisa, você vai de barco ou não vai? Ele, eu vou de barco, sim, não sei o quê. E a história da Odisseia é uma tentativa de volta do Odisseu pro reino dele, que é o reino de Ítaca, né? Contra a vontade do Poseidon, porque o Poseidon se sentiu ofendido, né? E o Poseidon ele vai tentar impedir a volta do Odisseu pro reino dele, de Ítaca, né? E toda a obra envolve isso, né? E agora, o que isso tem a ver com esclarecimento, né? Os autores eles vão ver ali nessa passagem lá da Odisseia o primeiro surgimento histórico ali da ideia do homem, do domínio do homem sobre os deuses, do domínio do homem sobre a natureza e do domínio do homem sobre o natural. Então o Odisseu, ele é um cara que quer ser senhor de si mesmo e ele não se sujeita a ninguém a não ser ele mesmo, né? Então aí que seria aquela virada antropocêntrica, entendeu? O que importa sou eu, o que importa é o homem, o que importa é o humano racional e poderoso sobre si mesmo, né? Isso, na visão deles, é o que eles entendem sobre o Odisseu, tá?
É uma interpretação deles, na verdade não é bem isso que é o Odisseu, tá? Mas na interpretação deles é isso, né? Então o Odisseu, ele usa a sua razão, toda a sua astúcia, tá? Para dobrar o deus Poseidon e tentar voltar para casa, né? A gente sabe que na obra não é bem isso, porque o Odisseu... Isso aí é uma interpretação da Adorno Horkheimer, não sei onde é que eles tiraram isso daí, tá? Porque na obra mesmo, o Odisseu, toda hora ele conta com a ajuda de múltiplos deuses, tá? Ao longo da obra, os deuses ajudam ele um monte, né? Contra o Poseidon, né? Mas daí tem uma passagem que é citada pelo Adorno Horkheimer, que é uma passagem bastante interessante, que é o negócio é a passagem de uma ilha, que acho que é a ilha de Egígia, algo assim, né? Que certa parte da obra, né? O Odisseu tá indo de barco e tal, não sei o que, e ele chega nessa ilha, né? Nessa ilha ele encontra uma deusa, né? Que é essa moça da foto aí, da pintura, que é a deusa Calypso, que é uma deusa ninfa, não sei o que, né? Daí ele e a tripulação dele chega naquela ilha, né? E daí tem a Calypso e as mulheradas todas, né? E a Calypso oferece a ele para a vida eterna naquela ilha, contanto que ele fique com ela ali naquela ilha. Daí eles, pelo que eu lembro, ele passa 7 anos naquela ilha, né? A viagem dele demora muito tempo, né? E ele passa 7 anos ali com a Calypso ali no... Ele passa ali, né? Eu falei que é sério hoje é sério. Vamos, seriedade. Ele passa alguns anos com a Calypso, né? Mas lá pelo meio do caminho, depois de 7 anos, ele chega à conclusão que, na verdade, ele não quer estar ali. Por quê? E essa é a interpretação da Adorno Horkheimer. A interpretação da Adorno Horkheimer é que, olha, o Odisseu, ele vai ter a vida eterna ali com a Calypso, vai. Mas ele vai ser sempre submisso a um deus, que no caso é a Calypso. Então ele não vai ser o senhor de si mesmo, né? E o Odisseu, ele tem um desejo de ser o senhor de si mesmo. E o lugar onde ele pode ser o senhor é retornando a Ítaca, retornando ao lugar que é dele. Então existe um desejo por parte do Odisseu de usar, de ser o senhor de si próprio. E ele usa a razão para fazer isso, né? Seria uma racionalidade impositiva. E daí, por isso, né, ele foge ele consegue ir embora da ilha, né? E ele vai usando a razão dele ao longo de toda essa aventura dele para conseguir ir dobrando os deuses e lá no fim ele chega, né? Claro que nem eu disse, né? No caso dessa passagem envolvendo a Calypso, o Adorno e o Horkheimer, eles talvez para fechar com a narrativa deles, eu não sei, mas eles não contam, né? Que ele só consegue ir embora da ilha de Calypso, porque ela não quer que ele vá embora, ele só consegue ir embora porque se não me engano, a Atena faz uma intermediação com os Zeus para que Zeus deixe ele ir embora. Zeus conversa com o Poseidon lá e eles conseguem resolver o imbróglio, né? Então, na história original, né, existe toda uma influência dos deuses, mas na visão da Adorno Horkheimer, o Odisseu ele seria o homem que deseja dominar tudo e deseja ser o senhor de tudo, né? E a razão instrumental é usada para isso, né? Então tem várias passagens onde ele usa a razão para conseguir superar dificuldades, né? Que nem, por exemplo, aquela passagem onde tem a sereia, que ele põe uns negócios nos ouvidos, se amarra no barco e tal. Enfim. Então esse é o primeiro discurso, né? Então eles veem que a origem da razão instrumental, a origem do pensamento autoritário, né, ela surge através da passagem do sobrenatural para o natural, que é feito através do uso da razão humana, tá? Então esse seria o primeiro discurso, né? Bom, o segundo discurso, né, eu não botei nenhuma foto, né, porque não vale a pena botar uma foto, tá? Porque um segundo discurso é uma doideira, cara. Quando eu li esse segundo discurso, eu li a primeira vez, eu falei, nossa, mas por que tem tanta putaria nesse negócio, cara? Eu li, eu falei, o que é isso, cara? Por que tava vindo bem o livro, cara? Mas eles entram num negócio do Marquês de Sade,
que é uma outra divagação sobre o esclarecimento, que eu acho que essa passagem foi escrita pelo Horkheimer, não pelo Adorno, né? Então, o que é essa passagem, esse discurso 2, né? Essa divagação, essa segunda divagação. Essa segunda divagação, eles contam a história de um livro do Sade chamado Juliette. Tá passando uma ambulância aqui. Um momento. Bom, então tem esse livro do Marquês de Sade, chama Juliette, são 2 livros, tá? É um livro chamado... O primeiro livro é a Justine, e o segundo livro é a Juliette. O livro Justine, ele narra a história de uma mulher chamada Justine, que é uma mulher honesta, correta e virtuosa, né? Agora, o Marquês de Sade, né, ele vai inverter e vai fazer o seguinte, ele vai fazer essa personagem se dar muito mal. Na história inteira, ela só sofre do começo ao fim da história, né, a Justine. Daí depois da Justine tem a irmã dela, que é a Juliette. E a Juliette ela não é uma personagem boa, ela é uma personagem meio sociopata, né, egoísta, né, e que ela é uma personagem ruim, uma mulher má, tá? E no livro do Marquês de Sade, a Juliette se dá muito bem na história. A perversão ali, no caso de você inverter, né, seria o pervertido, né, a perversão, você desvirtuar o negócio, né, é que o Marquês de Sade, ele mostra a Justine, que é uma personagem boa, e o bom se ferra. Enquanto que a Juliette é a personagem má e o mal se dá bem. Tá? No fim das contas, né, tem muita gente que atribui esse romance da Justine e da Juliette como a gênese do livro A Genealogia da Moral, do Nietzsche, onde o Nietzsche também ele vai fazer uma inversão daquilo que é bom e aquilo que é mal. Então ele vai negar a moral cristã e tal. Esse é um assunto talvez para um outro vídeo, né? E daí o que acontece, né? Eu não vou ficar narrando exatamente o que acontece nesse livro, mas é um livro que, pô, cara, tem muita coisa de sexo lésbico, sodomia, sexo com criança, violência sexual. É um livro, cara, é um livro, né? Né? Tem esse livro aí, tá? Esse é um livro, só a título de curiosidade também, né? Descobriram que foi ele que publicou, que foi o Marquês de Sade que tinha escrito esse livro, né? E o Napoleão condenou o Marquês de Sade, se não me engano, a 14 anos de prisão pelo livro. Ele passou os últimos, se não me engano, era 12 ou 14. Os últimos 12 ou 14 anos da vida do Marquês de Sade, por causa desse romance Juliette, ele foi condenado à prisão e ele ficou muito tempo na prisão por causa desse livro, né? Agora, o Adorno e o Horkheimer, tá, quando eles estão comentando sobre a Juliette, sobre esse livro, né, que seria a mulher pervertida e tal, que se dá bem, que prostituição, não sei o que e tal, tem uma passagem do livro que ela encontra um cara, que o cara tem um plano de envenenar os alimentos da França e matar metade da população francesa, tem um tom meio malthusiano, é muito doido esse livro, cara. Mas eles veem a Juliette como um grande mal, tá? Eles veem a Juliette como algo ruim, tá? E aí eles vão... Só que ao mesmo tempo que eles veem que a Juliette é ruim, eles veem a Juliette como também um protagonista, entendeu? Eles veem a Juliette como se a Juliette fosse o Odisseu, como a pessoa que quer dominar os outros. Tem muito essa relação de dominação sexual e tal, né? A Juliette é vista como uma mulher que vende o seu corpo para dominar o outro. É uma pessoa sádica, uma pessoa com várias e várias perversões e tal, né? E que se dá bem através das suas perversões, né? E isso é denunciado pelos autores como algo ruim, porque seria o egoísmo destrutivo, né? Então, o egoísmo, no caso da Juliette, seria o humano racional que busca somente os fins bons para si mesmo, né? Isso aí você vê muito em teoria econômica, né? Que o pessoal da escola austríaca vai dizer assim que a pessoa sempre escolhe o bem para si próprio, tá? Isso é uma fundamentação egoísta, tá? Isso é um modo de você ver as trocas comerciais de um modo egoísta, né? E eles veem o egoísmo como um grande problema, porque eles veem que o egoísmo é destrutivo, né? Porque aonde a Juliette vai passando, ela vai destruindo tudo, ela vai arruinando a vida das pessoas, entendeu? Mas ela vai sempre se dando bem através de você destruir tudo
E essa destruição vai vir através da perversão sexual dela e tal, né? Sei lá, cara, né? Mas é estranho, é uma obra que é, sei lá, cara, né? O que eu botei aqui, vamos ver aqui. Problema do egoísmo destrutivo, já falei, tá? Como é feito um bom ser humano? Isso aqui também aparece lá na, na isso é importante, tá? Isso é importante. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Como é feito um bom ser humano? Isso aparece nesse curso sobre o Marquês de Sade, que eu acho que foi feito pelo Horkheimer, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, a liberdade em si não é um problema, tá? A liberdade, ela não é um problema. A liberdade, ela é um problema quando ela é exercida através de uma perspectiva egoísta, tá? Então, a liberdade, ela só vai ser algo bom quando existe uma estrutura social comum compartilhada, tá? Que seria que é o que eu vou chamar de cultura da tolerância, tá? Então, você tolera o outro. A liberdade é boa quando ela vem junto com a tolerância. A liberdade completa e absoluta, ela vai levar a esse egoísmo destrutivo. Então aqui existe uma diferença bastante grande entre o Adorno e o Horkheimer e esse pessoal libertário e que acha que o egoísmo, na verdade, ele é uma grande virtude, né? Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque você vai ver, e isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, a escola de Frankfurt, ela não é contra a liberdade. As críticas que a escola de Frankfurt faz ao liberalismo não é por causa do liberalismo em si, é por causa da falta de liberdade que o liberalismo dá. Então não é uma... Tipo assim, de fato existem críticas ao capitalismo dentro da obra da Dialética do Esclarecimento, mas não é pelos motivos que tu pensa. A crítica que eles fazem, né, ao liberalismo é porque o liberalismo ele não dá liberdade o suficiente. Deveria ter mais liberdade ainda. Então o liberalismo ele é a racionalidade impositiva, ele é errado também, racionalidade instrumental. E por que ele é errado? Porque ele leva ao egoísmo destrutivo, né? O modo correto, na visão deles, né, como deveria ser, é você ter a liberdade, mas você ter a liberdade amparada por um discurso de tolerância ao redor, tá? Qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência, né? Quantas vezes você já ouviu, não pode discurso de ódio, diversidade, equidade e inclusão. Você já deve ter ouvido isso, né? Vem daqui, tá? Vem desses curso 2, né? Que seria o problema da liberdade através de uma perspectiva egoísta. Que mais? O egoísmo é uma forma também racional, tá? Eu já falei, né? Porque assim, ó, a filosofia do Kant, né? Ela é racional, mas a racionalidade da filosofia do Kant, ela leva à formulação de imperativos categóricos, que são normas morais universalizáveis que você deve seguir para gerar o bem ao próximo e a si mesmo, né? Serão modos sustentáveis de você gerar uma civilização através da racionalidade universal, né? Que também é impositiva na visão dos autores, né? Agora, a racionalidade, ela também pode ser usada pelo egoísmo. Isso aí você consegue ver muito em ANCAP, né? Então o cara é um desgraçado, um egoísta, safado, mas ele vai te dar toda uma justificativa racional para dizer que não. Na verdade, eu estou fazendo um grande bem ao fazer isso, aquilo, não sei o que e tal. Se eu cortar direito trabalhista, isso vai ser ótimo para o trabalhador, porque não sei o que. Entendeu? Você pega o egoísmo, isso é interessante, o egoísmo ele pode ser racional também, tá? Isso os autores mostram, né? Então, a racionalidade humana nem sempre leva ao imperativo categórico, nem sempre leva a um universalismo moral construtivo positivo, né? Seria o universalismo moral construtivista que se opõe ao racionalismo desconstrutivista, que seria o desconstrutivismo talvez mais associado à pós-modernidade líquida e tal, né? Eu me pergunto se tu tá prestando atenção no que eu tô falando, porque às vezes eu tô falando aqui e pra mim tá claro, mas eu não sei. Esse episódio é um horror, cara. Eu sei que talvez esteja difícil de entender o que eu tô falando, mas eu não tenho outro modo mais fácil de te explicar, tá?
E garanto pra você que se tu pegar o livro, tu vai achar muito mais difícil. Caso você não esteja entendendo, eu recomendo que você volte o vídeo e escute novamente o que eu estou dizendo, tá bom? Então esse é o discurso 2 sobre o Marquês de Sade e a história de Juliette. Então não sei se tu entendeu o ponto, né? No capítulo 1, né, onde eles estão falando sobre esclarecimento, eles vão falar desse desejo humano de se impor sobre o domínio do sobrenatural, né? Seria uma racionalidade impositiva que vai levar ao surgimento das ideologias, que vai levar à morte, vai levar à escravização, que vai gerar uma série de males, tá? Daí eles buscam as origens disso, e eles vão encontrar as origens nesses dois discursos, né? No primeiro discurso sobre a história do Odisseu, que seria o homem que quer ser o rei de si próprio e que só é rei em Ítaca, e por isso que ele tem que voltar para Ítaca, porque lá ele é rei, né? E não se importa com os deuses, supera o deus e tal, né? E também a Juliette, que é uma pessoa que vence através do egoísmo destrutivo, impõe sua vontade racional em cima do egoísmo, porque a Juliette, ela tem também justificativas racionais para fazer o que ela está fazendo, né? É uma racionalidade egoísta, é verdade, né? Mas é uma racionalidade também, tá? Bom, depois eles vão fazer um outro capítulo muito interessante sobre indústria cultural, que é um capítulo que rende muitas teses de doutorado. Já li vários trabalhos sobre indústria cultural, tá? Vou passar meio por cima porque é muita coisa que daria para falar, tá? Eles têm um mérito, tá? Que seria um pioneirismo do negócio. Eu acho que esse capítulo foi escrito pelo Adorno, mas eles veem a indústria cultural como uma forma de padronização da vida humana, para que ela se torne um produto replicável, né? Então, um exemplo ali clássico, que eu botei ali uma foto, é a figura do Che Guevara, né? O Che Guevara, ele era um cara revolucionário, mas hoje em dia ele virou um produto, né? Você quer ser revolucionário? Tá aqui, eu te vendo a camiseta. Tá entendendo? E tinha uma cultura que fala, ó, se você quer ser revolucionário, você tem que vestir a camisa do Che Guevara. Compra a camisa do Che Guevara. Então eles veem, isso é interessante, que é o seguinte, eles veem nesse capítulo, quando eles falam sobre indústria cultural, eles não estão falando tanto do capitalismo, que eles falam mais sobre o fascismo. O fascismo, eles falam muito sobre a influência da indústria cultural lá do Goebbels, que levou o fascismo a ser tão popular, tá? Particularmente, eu não sei se o fascismo era popular por isso, eu acho que talvez por outras razões, né? Mas eles veem desse modo, né? Então eles veem a indústria cultural como uma forma de padronização da vida humana, né? A indústria cultural surge depois dos últimos resquícios do cristianismo, com a ascensão do capitalismo. Ela tem como consequência a alienação das massas através da manipulação e controle social decorrente da propaganda. É possível, através da indústria cultural, você moldar consensos e controlar a mente das pessoas. Isso eles apontam lá no livro deles, né? Claro que eles estão falando especificamente da questão do fascismo. Eles não estão falando do mundo ocidental, tá? Então, quando eles estão falando sobre, olha, existe uma manipulação midiática e tal, eles estão falando sobre fascismo. Eles não estão falando sobre capitalismo, né? Eles não estão falando sobre Rede Globo, eles não estão falando sobre CNN, eles não estão falando sobre Fox News, né? Não estão falando sobre uma série de entidades ocidentais que manipulam as pessoas, né? Apesar de que eles veem também no capitalismo, que o capitalismo ele faz muito disso, né? Então ele desenvolve uma cultura e ele usa essa cultura para lucrar em cima das pessoas, né? Mas, que nem eu disse, quando eu li essa parte, me chamou mais a atenção que parece que é dado uma ênfase com relação à propaganda do Reich lá, alemão e do fascismo em si. Mas também são feitas críticas ao capitalismo, né? Que mais que eu escrevi aqui, ó? Tudo que pode se tornar um produto replicável é fabricado e vendido aos humanos, sem qualquer senso de moralidade atrelado. A indústria cultural é uma ferramenta de dominação. Então, hoje em dia você tem culturas que favorecem uma série de produtos
no qual as pessoas que controlam esses produtos lucram em cima da vida humana, né? Então você tem tanto essa questão do revolucionário que compra uma camisa do Che Guevara nessas grandes lojas, né? Você vai ter o OnlyFans, né? A cultura de que é aceitável que exista um OnlyFans, né? A cultura de pornografia em si também é visto como algo aceitável, não? Porque a mulher faz o que ela quiser com o corpo dela e tal, não sei o que, papapá, né? Então, quer dizer, você quer se masturbar por uma mulher morena? Tem morena. Né? Quer uma loira? Tem loira. Quer uma ruiva? Tem ruiva. Quer uma gorda? Tem gorda. Quer uma gótica? Tem gótica. Quer uma anã? Tem anã. É só você pagar e você vai ter acesso ao OnlyFans desta pessoa. Né? E o OnlyFans, que seria essa empresa, ela vai lucrar em cima disso. E ela existe por quê? Porque existe uma cultura que faz com que isso seja normalizado e as pessoas não reclamem disso. Né? Então, através da indústria cultural, você pode gerar um mercado. Né? Mesma coisa vale para esses jogos online, né? Que as pessoas ficam o dia inteiro jogando. Né? E a mesma coisa vale para essas questões envolvendo a ervinha muito louca aí, né? Então existe toda essa cultura de que não, venha para Amsterdã, porque Amsterdã você pode, vai ter as tortas de maconha que você quiser tal. Então existe a indústria cultural, ela manipula consensos e manipula a cultura para lucrar em cima de produtos, tá? Então isso é um fenômeno, né? Que não falei, eu só estou pincelando bem por cima, né? Essa questão esse capítulo em específico, esse capítulo sobre indústria cultural. Ele é um capítulo que ele é bastante tratado dentro do mundo acadêmico, principalmente em teses de doutorado. Tá? Eu já conheci muita gente que mexia com isso com relação nos programas de pós-graduação de Estética e Filosofia da Arte. Né? Então, questões assim que, olha, uma obra de arte, quando ela é replicada, ela perde o valor e tal, né? E o pessoal vai dizer que não, porque tem o fetiche da mercadoria e tal. Uma série de coisas, tá? Bastante interessante. Tá? Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui, que eu tô cansado já, meu. Tá 1 hora e... Eu acho, cara, que eu vou dar uma pausa aqui, porque eu preciso jantar. Eu acho que eu vou dar uma pausa aqui, depois eu volto, eu acho, cara. Tá, daqui a pouquinho eu volto, tá, pessoal? Só vou fazer uma pausa que eu preciso jantar. Agora é 20 para as 9, tá? Então daqui a pouco eu volto. Fala pessoal, beleza? Estamos de volta. Resolvi continuar no outro dia. Hoje é sábado, dia 2 de novembro de 2024. Agora é 2 horas e 23 minutos da tarde. Bom, vamos seguir então aqui o ponto, né? Então eu tava falando pra ti sobre a indústria cultural. Essa parte, assim, ela é uma parte, conforme eu falei já, ela é uma parte altamente complexa e é uma parte que ela renderia muita coisa, muito mais coisa do que eu falei aqui sobre a indústria cultural poderia ser dito. Mas como isso aqui é um estudo introdutório e tal, eu não vou adentrar muito nisso, tá? Mas saiba que isso aqui esse assunto é um assunto bastante estudado, tá? Bom, então agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre o último capítulo do livro, que é um capítulo muito pouco comentado, né? Que eu vou ter que fazer um disclaimer aqui, né? Eu tenho um disclaimer que eu preciso ler por razões legais, eu vou ler um disclaimer, tá bom? A próxima parte dessa aula versará sobre o judaísmo. Essa parte existe em virtude única e exclusiva de que não tratar desse assunto deixaria essa obra incompleta, uma vez que a dialética do esclarecimento versa sobre esse assunto do antissemitismo no ápice da obra, que é o capítulo final. O professor Dr. Homero Damo não compactua com discursos de ódio e qualquer forma de discriminação que possa levar à perseguição de grupos minoritários. Esse estudo possui uma finalidade puramente educacional e não deve ser interpretado, tá errado ali, de qualquer outro modo senão esse. Tá? Então a gente vai falar sobre um assunto muito difícil de ser falado, tá? Que eu vou falar de um modo bem acomedido, tá? Bom, então o último capítulo da dialética do esclarecimento, que seria o ápice da obra,
ele fala sobre elementos do antissemitismo. Tá? Eu digo que ele é o ápice da obra, porque todos os capítulos anteriores, eles tendem a levar, a servir de base, tá, para esse último capítulo. Então, quando eles vão falar para ti lá no primeiro capítulo sobre a noção de esclarecimento, né, como a razão pode ser impositiva, tá, isso aí vai servir de base como para o último capítulo. Quando eles falam sobre o mito de Odisseu, isso também serve de base para o último capítulo. Quando eles falam sobre liberdade irrestrita, egoísta, não moderada por valores de tolerância e diversidade, né? Isso também serve de base para o último capítulo, né? Quando eles falam sobre indústria cultural, muito eles estão falando sobre a manipulação que pode ser feita e que, na visão deles, foi usada contra o judeu, né? Toda a dialética do esclarecimento, a impressão que eu tive, tá? Ele é um trabalho cujo objetivo final é talvez escrever esse último capítulo, tá? E esse último capítulo, eu acho que ele foi escrito pelo Adorno, tá? Não pelo Horkheimer, tá? O Horkheimer, eu acho que ele escreveu aquelas passagens sobre Juliette, né? Porque ele tinha, o Horkheimer, ele tinha críticas. O Horkheimer é o judeu ortodoxo, tá? Filho de judeus ortodoxos. Ele tinha críticas ao egoísmo, tá? Enquanto que o Adorno, a obra do Adorno, ela é uma obra mais voltada ao estudo do antissemitismo, né? Então, por isso que eu acredito que esse último capítulo ele tenha sido mais escrito sobre uma perspectiva do Adorno do que do Horkheimer, né? Apesar de ser um trabalho junto, interligado, né? Bom, o que diz vamos ver o que eu escrevi aqui, ó. No capítulo final da Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer falam sobre o antissemitismo. Eles dizem, de um modo geral, que os judeus são, na verdade, uma grande vítima do iluminismo e da racionalidade instrumental iluminista, que lembra aquela coisa que eu falei, né? Esse capítulo me parece que ele não está no livro à toa, e me parece que todos os capítulos anteriores eles levam a você chegar nesse último capítulo. Bom, eu vou seguir lendo aqui. Ponto 3 ali, ó. Eles, no caso Adorno e Horkheimer, apontam que os judeus são erroneamente colocados como culpados pelos problemas do mundo. Então é um erro você considerar o judeu como o responsável pelos problemas do mundo, na visão da Adorno e Horkheimer. Mas, na verdade, o problema não são os judeus. Os culpados, né, pelos problemas são aqueles que culpam os judeus pelos seus próprios erros, né? Então o erro não é, na visão da Adorno e Horkheimer, isso aqui está na página 82, né? Eu estou tomando cuidado de botar a paginação, tá? Para o pessoal dizer que, se eles não falaram isso, está lá no livro, tá? Eles dizem que, na verdade, se culpa erroneamente o judeu, mas, na verdade, quem culpa erroneamente o judeu é a pessoa que fez o erro. Então a pessoa erra e daí busca encontrar um errado e culpa o judeu por isso. Mas o judeu, na visão do Adorno e Horkheimer, ele não tem culpa de nada. Isso está na página 82. Um pouco antes, né, na página 80, né, Adorno e Horkheimer apontam que os judeus seriam superiores, pois são um povo livre da ideia de nação e raça, né? Seria uma crítica que eles estão fazendo ao fascismo, né? Que o fascismo ele tem a ideia de Estado-nação e eles acham que isso seria uma ideia ruim, tá? A ideia de nação e a ideia de raça, né? Então, na visão do Adorno e Horkheimer, os judeus seriam superiores, né? Pois eles são um povo livre da ideia de nação e raça, sendo apenas um povo fundado na religião, tá? Isso aí está na página 80. Seguindo. Para Adorno e Horkheimer, os judeus são vítimas que foram empurradas por outras religiões a virarem comerciantes, que estavam sofrendo nas mãos dos poderosos, né? Então, na visão deles, o fato dos judeus serem comerciantes ao longo da história, isso aí é porque, na verdade, eles foram empurrados e marginalizados para isso e viraram comerciantes porque era a única coisa que sobrou para eles fazerem, tá? Na visão do Adorno e Horkheimer. Página 83. Né? Tem algumas passagens que são meio revoltantes, como essa passagem aqui, né? Da página 84, né? Para Adorno e Horkheimer, o cristianismo é um retrocesso com relação ao judaísmo, que é uma religião superior. Para Adorno e Horkheimer, o cristianismo está errado, e Jesus Cristo é um feiticeiro divinizado, sendo ele
a raiz de todo mal aos judeus, né? Então, a raiz de todo mal no sentido assim, eles traçam as origens do antissemitismo à figura de Jesus Cristo, tá? Eles veem Jesus Cristo como culpado pelo antissemitismo. Daí depois isso vai evoluindo ao longo da época, e depois que Deus morre no campo de vista da moral, e as pessoas não se importam mais com o cristianismo, vem o capitalismo, tá? E daí vem o quê? Vem a racionalidade instrumental, né? Que também vai oprimir o judeu, né? Na visão do Adorno Horkheimer, né? Então, a visão que eles têm de Jesus Cristo é uma visão que ele seria como se fosse um feiticeiro que foi erroneamente divinizado, né? E que o cristianismo é uma forma involuída de judaísmo, né? Então, quando surgiu o cristianismo, seria um judaísmo inferior, porque eles vão afirmar que o cristianismo ele tem um... Como é que eu vou dizer? Ele tem um quê de humanismo, tá? Porque o judaísmo, o cristianismo, na figura de Jesus Cristo você tem um Deus que se faz homem, tá entendendo? Então por isso seria uma forma de humanismo na visão deles, tá? Mas assim, não tem muita consideração assim a respeito do cristianismo assim por parte do Adorno Horkheimer, tá? Eles veem o cristianismo como uma força tão opressora quanto o capitalismo, quanto o comunismo, quanto o fascismo, tá? Com relação ao judeu, e no caso especificamente eles mostram que o problema é Jesus Cristo, tá? Mas seguindo. Bom, eles veem que o antissemitismo é uma forma de cultura propagada pelos meios de massa e que deve ser combatida, né? Isso aqui está na página 86, né? Então eles vão citar o exemplo do Reich alemão, onde a propaganda fazia as pessoas odiarem o judeu, tá? Então as pessoas odeiam o judeu lá na Alemanha por causa desse tipo de propaganda, que seria a propaganda eles não é bem chamada indústria cultural, tá? Mas a gente entende como uma cultura de ódio, talvez esse seja o ponto, né? Bom, Adorno e Horkheimer, eles também apontam que o ódio ao judeu é algo racionalmente injustificável, né? Fruto da ausência de reflexão de uma pessoa, né? Que se pensasse, ela não odiaria o judeu. Isso está na página 89, né? Então, e o capítulo inteiro é nessa vibe, né? Então, assim, olha, se você não há, como é que ele diz assim, não há razão racional para você não gostar de um judeu, tá? Essa é a visão que aparenta, que o Adorno e o Horkheimer aparentam dar na obra, que curiosamente é uma visão bastante próxima da visão da Hannah Arendt, que a Hannah Arendt chega no final da obra Eichmann em Jerusalém. Hannah Arendt também uma filósofa de origem judaica, né? Mas a gente vai falar talvez no futuro sobre o Eichmann em Jerusalém, tá? Também não é um livro fácil de você falar sobre, mas basicamente, né? Basicamente, no capítulo final, todo mundo é culpado pelo que aconteceu com o judeu, menos o judeu, tá? Não há grandes críticas ao judaísmo, né? A crítica para não dizer que não há crítica, tá? Eu vi alguma certa crítica no sentido de que o judaísmo ele é uma religião monoteísta, tá? Daí tem o problema do monoteísmo ser também uma religião impositiva, né? Que é contra a ideia de liberdade. Mas é uma crítica, assim, muito leve, assim, uma crítica muito levezinha, assim, que tu quase não vê, entendeu? Tu tem que procurar ali uma crítica ao judaísmo dentro da escola de Frankfurt para você conseguir encontrar. Então a visão que é passado dentro da dialética do esclarecimento é que o judeu ele não tem culpa de nada e o culpado na verdade são os outros. Essa constante, né, que aparece na dialética do esclarecimento de Adorno e Horkheimer, ela também aparece em outros textos de outros autores da escola de Frankfurt, tá? Então não há, até onde a minha pesquisa bibliográfica levou, não há grandes críticas ao judaísmo dentro da escola de Frankfurt, né? Existem grandes críticas ao cristianismo, né? Especialmente a figura de Jesus Cristo, mas com relação ao judaísmo não há grandes críticas, tá? Se eu não me engano, o Marcuse talvez é o cara que tem um pouco mais de crítica. Tinha um outro cara, como é que era o nome daquele cara? Não era o Axel Honneth, acho que era o Walter Benjamin, tá? Se eu não me engano era o Walter Benjamin,
que também não tinha crítica nenhuma, tá? Mas o Walter Benjamin ele é importante citar porque ele tinha nos trabalhos dele ligações com um negócio chamado Kabbalah, né? Que é uma linha de judaísmo que surgiu lá em 1500 e pouco, através da interpretação, né, de um livro sagrado deles lá e tal, né? Mas não há grandes críticas ao judaísmo dentro da escola de Frankfurt, tá? Lembrando que esse livro ele foi escrito em 1944, tá? Então ele é um livro antes do fim da Segunda Guerra Mundial, tá? E antes do fim da Segunda Guerra Mundial, né, vamos falar com cuidado, né? Não existia ainda tão claramente a ideia de civilização judaico-cristã ocidental, tá? Esse conceito de civilização judaico-cristã ocidental, ele é um conceito que foi majoritariamente difundido após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, quando você está lendo a Dialética do Esclarecimento, não há qualquer tentativa de conciliação entre o judaísmo e o cristianismo, tá? E há um tom muito grande de desprezo, tá? Muito desprezo e muita revolta assim contra o cristianismo e contra a figura de Jesus Cristo, tá? Isso aparece dentro da obra Dialética do Esclarecimento, tá? Bom, resumo, né? O resumo desse capítulo é o seguinte, né? Os judeus nunca fizeram nada de errado. Eles são a grande vítima de inúmeros processos errados, como o fascismo e o cristianismo. Jesus Cristo é um falso Deus, feiticeiro, erroneamente divinizado. E se você odeia o judeu é porque você é uma pessoa irracional. Não existe motivo algum para você odiar um judeu, né? E ali o próximo ponto, também já comentei, né? Também não há, até onde compreendemos no texto, qualquer crítica deles ao judaísmo, né? Tem essa questão da crítica ao monoteísmo, que talvez você poderia expandir ao judaísmo, tá? Mas diretamente, assim como é criticado o cristianismo, tá? Isso não ocorre dentro da dialética do esclarecimento, tá? Com relação ao judaísmo, né? Então o judaísmo talvez tenha alguma crítica, né, com relação a essa questão do monoteísmo, né? Mas é uma crítica extremamente leve, né? Não é uma crítica no mesmo nível que é feito com relação ao cristianismo, tá bom? Vou ter que dar uma alfinetada. O Olavo de Carvalho te contou isso sobre a escola de Frankfurt? Vou só dar uma leve alfinetada. Não te contou? Né? Por que ele não te contou, cara? Por que isso não foi contado pra você sobre a escola de Frankfurt? É bom, talvez ele tenha contado, né? Eu não fui aluno do COF, né? Talvez ele tenha trabalhado essa questão, né? Pode ser que ele tenha trabalhado, pode ser que eu esteja sendo injusto, né? Você que foi aluno do COF, o Olavo de Carvalho, ao falar da escola de Frankfurt, ele te contou essas coisas que eu tô te contando nesse episódio? Sim ou não? Né? Se não, por que você acha que ele não contou? Será que ele não contou isso porque ele não sabia? Ou será que ele não contou isso pelo interesse de não te contar, né? Tá aí questionamentos aí que a gente nunca vai saber, né, no fim das contas, porque o Olavo já foi, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Bom, a questão da crítica radical, né? Então, é falsamente atribuída à escola de Frankfurt a teoria crítica como sendo uma crítica radical a tudo que está aí, né? Isso aí você já deve ter ouvido essa expressão, né? A escola de Frankfurt ela é uma crítica radical a tudo que está aí. Tu deve ter ouvido isso, né? Acho que o Olavo talvez falava essa expressão, né? Pelo menos na obra Dialética do Esclarecimento, tá? Isso é falso. Não há críticas radicais, tá? Em dois pontos principais, né? O primeiro ponto onde não há críticas radicais é ao judaísmo, e o segundo ponto onde não há críticas radicais é a ideia de liberdade como princípio, tá? Então a liberdade, ela não é, como princípio, ela não é criticada dentro da dialética do esclarecimento, tá? A não ser, talvez você esteja me ouvindo e você esteja pensando assim, não, mas quando eles falam sobre o Ulisses quer ser livre, né? Ou quando eles falam sobre a Juliette ela também quer ser livre, né? Não, mas aí que tu
tu não entendeu o seguinte, a crítica que eles estão fazendo, tanto a figura do Ulisses, é a ideia de dominação, de uma liberdade usada para dominar. E a crítica que eles fazem em cima da Juliette é de uma liberdade egoísta, tá? Mas eles em si não veem a liberdade como um problema, né? O problema que eles veem com relação à liberdade seria uma liberdade que ela não é regrada por valores de respeito ao ser humano e tolerância, né? Que seria a liberdade que é ao contrário à visão do Ulisses e à visão da Juliette, tá? Então, ainda que você consiga encontrar críticas que na escola de Frankfurt aparentam ser críticas à liberdade, na verdade eles estão criticando os problemas, alguns problemas que você pode ter com a liberdade, tá? Se a liberdade ela não for regrada de um modo correto. Então o problema deles com a Juliette não é que a Juliette é livre, né? O problema deles com a Juliette é porque, olha, a Juliette ela usa a liberdade de um modo egoísta e isso acaba gerando a destruição da vida dos outros. Mas eles não têm nada contra em si a ideia de liberdade, né? Então a liberdade ela não é amplamente criticada dentro da dialética do esclarecimento, né? O que é criticado é o modo como você usa a liberdade, tá bom? Mas a liberdade em si, como princípio, eles não veem como um problema, né? Eles vão defender, né, conforme eu já falei, que a liberdade ela deve ser gerida por uma moral comum compartilhada de tolerância, tá? Vou te dar uma breve opinião, né? O único modo de você ter a liberdade de um modo saudável, tá, é de fato se ela for regrada por princípios de tolerância, tá? Agora, os princípios, o único modo de você regrar de um modo bom a liberdade, tá, é através dos princípios de tolerância cristã religiosa, tá? Agora, a escola de Frankfurt vai ver desse modo? Não, porque eles abominam o cristianismo e eles abominam a figura de Jesus Cristo, né? Então, você tinha no passado, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você tinha no passado, tá, uma liberdade que seria uma liberdade boa, né? Que é a liberdade humana que é regida pelo cristianismo, né? Por princípios morais cristãos, né? Daí, como eles não querem isso, né, por causa da questão do cristianismo, eles acham que é ruim o cristianismo, que é uma moralidade impositiva, que prejudica o judeu, que não tem culpa de nada e só sofre, eles precisam achar uma outra forma de moralidade, né? Que é aquilo que eu acredito que virou o negócio da sociedade aberta. Seriam os valores morais da sociedade aberta. Mas voltando. Então a liberdade ela não é vista como um problema, tá? A liberdade como um princípio não é vista como um problema. O que é visto como um problema é modos errados onde a liberdade é usada. Desse modo egoísta, que seria o modo representado pela Juliette, e do modo de vontade de dominação do homem sobre a natureza, que vai aparecer dentro do método científico depois, que é representado pelo Ulisses, né? Mas vamos seguir o ponto aqui para não abrir uns parênteses muito grandes, né? Bom, não há críticas radicais em dois pontos principais, o judaísmo e a ideia de liberdade como princípio. Pelo contrário, há uma defesa do judaísmo, né, e um objetivo, a liberdade, que é curiosamente a base da sociedade iluminista liberal, né? E qual é que é o problema deles com relação ao iluminismo, ao capitalismo e tal? O problema deles é que o capitalismo e o liberalismo eles falham em não dar liberdade o suficiente. Seria necessário ter mais liberdade, tá? Então o problema deles é o problema de falta de liberdade, né? E o modo da melhor liberdade possível seria essa liberdade gerida por princípios de tolerância, né? Então, a crítica que existe, de fato, ao capitalismo, né, é que, tá aqui, eu escrevi aqui nesse ponto ali, ó, tá, é que eles defendem uma liberdade que vai além da liberdade econômica, né? Então, o capitalismo ele vai chegar e vai defender uma liberdade econômica. E eles acham que, olha, isso aí não é suficiente, é preciso que tenha mais liberdade ainda, tá? Que você busque o máximo de liberdade possível dentro da sociedade. E uma liberdade boa e sustentável, que seria essa liberdade gerida por uma moralidade coletiva comum compartilhada de uma sociedade que gera tolerância e uma sociedade mais aberta, tá?
que mais que eu botei ali, ó? Deixa eu ver se tá gravando, que eu tô meio paranoico, né? Tá. Não há marxismo cultural. Há de fato o que? Liberalismo cultural. Então mentiram para você sobre a escola de Frankfurt, né? Eles estão... Você é levado a acreditar por figuras do liberal conservador, figuras como Olavo de Carvalho e muitos outros, tá? Ele não é o único, o Jordan Peterson é outro, tá? De que a escola de Frankfurt, na verdade, ela seria uma forma de marxismo cultural. Tá? Mas, na verdade, os princípios que eles defendem, tá? Principalmente a ideia de liberdade, tá? Ela é a mais associada ao liberalismo do que ao marxismo, tá bom? Então, existe uma defesa muito grande da liberdade, tá? E não que não haja crítica ao capitalismo, como eu falei, há crítica. Só que, assim, a crítica que é feita é que o capitalismo ele não dá liberdade suficiente, deveria transcender o capitalismo por um sistema que dá mais liberdade que o capitalismo, tá entendendo? Bom, as críticas feitas ao liberalismo, né, elas parecem ser críticas de que, na verdade, falta liberdade no sistema. Ou seja, é necessário mais liberdade. Eu botei ali entre parênteses falar do caracol, tá? Na última nota da dialética do esclarecimento, o Adorno e o Horkheimer, eles dão um exemplo, que é um exemplo que eles puxam lá do Mefistófeles, lá do Fausto, do Goethe, que é um exemplo de um caracol. Sabe esses caracol que tem o olho, assim, umas antenas compridas, assim, que olha longe, assim? Eles vão falar que a liberdade humana, o humano é como se fosse um caracol, né? Quando o humano é atacado, né, pensa no caracol. Quando o caracol é atacado, ele recolhe as antenas dele para dentro. Ele recolhe os olhos dele para dentro e se fecha. E ele vai dizer que o caracol mais evoluído que tem é o que tem mais coragem para ser livre. Ser livre seria você botar suas antenas para fora e começar a tatear a coisa. E quando um caracol ele fica muito assustado e fica muito com as antenas para dentro, essas antenas para dentro elas vão se atrofiando, né? E o caracol, ele fica sempre com as antenas para dentro, né? E esse seria o caracol menos evoluído, né? Existe claramente na dialética do esclarecimento a ideia de que a liberdade, ela é um fator evolutivo. Quanto mais você busca liberdade, mais evoluído você é. E aquilo que opera de uma dinâmica contrária à liberdade, na verdade é o medo, né? Então o caracol que tem medo, ele não vai ser livre, né? Então, que é aí que vem o negócio da fobia, né? Então, quanto mais fobia você tem, mais ignorante você é, menos evoluído você é. Quanto mais preconceito você tem, menos evoluído você é. Então, essa passagem é bastante interessante aqui. Eu não vou ler porque já tá longo o vídeo aqui, tá? Mas se você pegue o último, se tu for pegar a dialética do esclarecimento para ler, leia o último lá nas notas, depois dessa parte principal, né? Lá nas notas, na última nota, tem uma nota falando sobre um caracol, né? Onde é feita toda uma defesa dos valores de liberdade, onde eles vão ver o ser humano mais evoluído é o ser humano que opera através de uma dinâmica de liberdade, enquanto que o ser humano menos evoluído, ele é o ser humano fóbico, ele é o ser humano com medo, ele é o ser humano, que daí uma interpretação minha, é um ser humano preconceituoso. Então existe como é que eu vou dizer? Existe uma ideia de que o progresso humano, e daí talvez esteja o progressismo aí, ele se dá através de uma dinâmica de liberdade. E a escola de Frankfurt, ela prega pela liberdade em um nível muito maior do que qualquer outro sistema de pensamento, né? Inclusive liberdade para você transcender a sua própria biologia, né? Para você mudar de gênero, falar, não, agora eu sou outro gênero, entendeu? É a liberdade no máximo possível, claro, respeitando, obviamente, os limites da tolerância, né? Então a regra geral vai ser a tolerância, a regra geral vai ser a sociedade aberta, mas o princípio que vai florescer dentro dessa sociedade é a liberdade, que vai ser aquilo que vai levar à evolução, né? Então o caracol mais evoluído é o caracol que supera seus medos e põe seus olhos para fora e busca tatear e busca procurar as coisas, né? E assim ele vai obter mais alimento, enquanto que o caracol
que não tateia, que é o que fica com medo, ele tende a ser menos evoluído. Tá? Isso é bastante interessante porque a escola de Frankfurt, eles te mostram como se eles fossem uns caras marxistas, tá? Mas não há marxismo nesse nível como as pessoas tentam te levar a acreditar, tá? O que há, conforme eu disse, é uma grande defesa da liberdade, tá? Considerações finais, né? A ideia de que a escola de Frankfurt é um tipo de marxismo pode até ser verdadeira, uma vez que há sim influência marxista. Então eu não estou assim, eu tenho que ter a preocupação com o ouvinte que não entende as coisas, né? Eu não estou dizendo que não há influência marxista dentro da escola de Frankfurt, né? Então existe lá a teoria crítica, né, conforme eu já falei. Existe uma crítica, de fato, ao capitalismo, tá? Então, eu não estou dizendo que não há influência marxista dentro da escola de Frankfurt, tá bom? Tá? Senão o cara vai comentar, o Homero disse que a escola de Frankfurt não tem aspectos marxistas. Como que não? Se tem teoria crítica, se tem... Caraca, cara, peraí, cara. Eu vou parar de discutir com o ouvinte imaginário, tá? Vamos ler de novo aqui. A ideia de que a escola de Frankfurt é um tipo de marxismo pode até ser verdadeira, uma vez que há sim influência marxista. Contudo, parece muito, em especial na obra Dialética do Esclarecimento, que na verdade é feita uma crítica a todos os modelos que não têm a liberdade como um fim. Essa liberdade correta, né? Que seria a liberdade gerida por uma base comum compartilhada, né? O único modo de você ver a escola de Frankfurt como marxismo é se você acreditar que a liberdade é o fim último do marxismo. Entretanto, parece ser o fim último, não do marxismo, mas do liberalismo, né? Então, existe toda uma defesa dos valores de liberdade dentro da escola de Frankfurt. E o único modo de você ver, isso aqui é marxismo, é se você acreditar que o objetivo do marxismo é a liberdade. O que pode até, o que você pode ter uma interpretação desse tipo dentro do marxismo, tá? Mas o ponto, bom, isso é uma questão bastante complicada, tá? Tem um texto meu do meu Substack, né? Caso você não conheça o meu Substack, eu tenho uma playlist do canal com todos os artigos comentados, né? Então, eu tenho lá um Substack, eu posto algum texto lá e depois eu faço comentários sobre o meu texto. Como se fosse uma apresentação de trabalho acadêmico, tá? Mas de um modo muito mais descontraído, né? Tem um texto lá no Substack que eu falo sobre o colapso da esquerda nacional e a gente discute essa ideia do que é o ser de esquerda, né? Ser marxista e tal, né? E no fim das contas, a conclusão, né, que eu chego é que, olha, a ideia principal do marxismo não é liberdade, né? A liberdade, talvez ela vá ser uma consequência do objetivo central do marxismo, que é a busca por igualitarismo, né? Claro, eu vou ter ali naquele texto uma discussão entre se é igualitarismo ou se é equitarismo, que equidade é diferente de igualdade, né? Até isso é bastante trabalhado pelo próprio Marx, né? Então, assim, você pode defender que o fim do marxismo é a liberdade, mas eu não acho que seja. Acho que o fim do marxismo, o objetivo final é o igualitarismo, né? Eu acho que o movimento ideológico que tem como ideia central, como fim central, a liberdade, não é o marxismo, tá? É o liberalismo, tá bom? Mas como é que eles são liberais se eles têm críticas ao liberalismo? Sim, eles têm. É aquilo que eu já falei, cara. Eles têm críticas ao liberalismo, mas a crítica que é feita ao liberalismo é justamente o fato de que o liberalismo ele não dá liberdade tanto quanto eles acham que a liberdade deveria ser dada. O liberalismo, por ter uma racionalidade instrumental e impositiva, ele acaba gerando uma opressão, tá? E essa opressão vai tolir a liberdade, né? Então o liberalismo ele não é bom, pois ele não dá liberdade suficiente dentro da visão da escola de Frankfurt. O objetivo é a liberdade, a maior liberdade possível, incluindo liberdade para você negar os seus papéis de gênero, tá? E o máximo de liberdade possível, que nem eu disse, é aquela liberdade que ela é
gerida através de uma base comum compartilhada de uma sociedade aberta e tolerante. Essa é a visão da Escola de Frankfurt. Nesse sentido, a Escola de Frankfurt pode também ser interpretada como um liberalismo cultural de esquerda, enquanto que os valores neocon seriam os valores do liberalismo cultural de direita. Ambos operam e servem os donos do sistema, sendo a Escola de Frankfurt a base cultural do Partido Democrata Americano. Então, não estou dizendo que a Escola de Frankfurt não seja de esquerda, tá? Só que não me parece que isso aqui é marxismo. Tá? Isso aqui é um liberalismo, é um liberalismo de esquerda. Tá? Isso aqui é a base cultural do Partido Democrata Americano. Tá? O liberalismo ele opera com duas mãos, com duas vias, né? A via da mão esquerda e a via da mão direita. Quando estou falando em via da mão esquerda e via da mão direita, não estou falando no sentido ocultista do termo, né? Porque existe a via da mão esquerda e a via da mão direita dentro do ocultismo, aí, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Tá? Então, o liberalismo ele opera dentro de uma dialética onde vai ter a direita, que vai ser o liberal conservador, o liberal que se diz liberal conservador, que vai ver tudo que não é liberal conservador como esquerda, né? Que ele foi treinado e manipulado por uma indústria cultural para ter estímulos pavlovianos de reflexo com qualquer outra coisa que não seja o liberal conservador. Né? O liberal conservador ele se vê como o máximo possível da direita, ele se vê como a direita. Né? Então ele não vê nada além dele como direita. Né? Então por isso que a gente tem figuras como o Marcelo Andrade que acredita que o regime militar era de esquerda. Né? Porque como ele vê o liberal conservadorismo ali como a direita verdadeira, então ele vai olhar para o regime militar e vai falar, não, isso aqui é esquerda. Pô. Existe uma manipulação, tá? que é feita em cima do liberal conservador, para o liberal conservador ter essa visão de que, olha, tudo aquilo que não sou eu é esquerda. Tá? Isso é feito, na minha opinião, através de uma manipulação gerada pela indústria cultural. Tá? Mas essa é a via da mão direita dessa dialética do liberalismo. O liberalismo ele também tem uma via da mão esquerda, tá? Que seria o Partido Democrata Americano. Tanto a via da mão esquerda quanto a via da mão direita defendem exatamente o mesmo princípio, tá? Que é a liberdade. Tá? Agora, existem divergências entre a liberdade pela via da mão direita, que seria uma liberdade gerida por princípios mais ou menos religiosos, porque não é bem religioso, tá? É aquela religião do liberal conservadorismo que tolera o outro e tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo você vai ter a outra busca por liberdade, que seria essa liberdade que a Escola de Frankfurt apresenta, que seria essa coisa do caracol, de buscar o máximo de liberdade possível e ser o menos preconceituoso e o menos fóbico possível. Né? E dentro dessa visão de mundo da moralidade, da liberdade gerida por uma moralidade de tolerância, tá bom? Então, a ideia das duas mãos do liberalismo, tanto a mão esquerda, que seria a Escola de Frankfurt, quanto a mão direita, né, que seria o liberal conservador, o Jordan Peterson, o Olavo de Carvalho e tal, essas duas mãos, né, elas operam, elas são controladas pelo mesmo grupo, né, pelo mesmo grupo de pessoas, né? São os donos do sistema, tá? Que são pessoas que evidentemente eu não vou dizer quem são, tá? Então essas duas mãos elas operam sob o controle do mesmo dono e elas servem elas servem a ideia de liberdade, tá? Então a Escola de Frankfurt ela não é marxismo cultural, a Escola de Frankfurt é liberalismo cultural, é um liberalismo cultural não da direita, porque é o liberal conservador, mas é um liberalismo cultural de esquerda. Tá bom? Isso é o que não é falado para você sobre a Escola de Frankfurt, tá bom? Seguindo aqui, ainda nas considerações finais, né? A crítica da Escola de Frankfurt é uma crítica ao iluminismo, ao fenômeno da modernidade. É uma tentativa, a Escola de Frankfurt é uma tentativa de superar a modernidade, para dar o máximo de liberdade possível. Não é marxismo, pois o marxismo tem o mesmo problema de toda a modernidade. Né? Qual é que é o problema do marxismo? Ele não faz as pessoas livres o suficiente. Né? Então a crítica que é feita pela Escola de Frankfurt
a modernidade, né, é essa coisa da liberdade. Não há liberdade suficiente. O que há é uma racionalidade impositiva, né? E é preciso superar essa modernidade e entrar em um mundo onde você vai ter mais liberdade possível, tá? Aí que é precisamente aí, né, que começa, um pouco antes, na verdade, começa com Nietzsche, né? Mas é aí que começa o fenômeno da pós-modernidade, né? A pós-modernidade, ela é uma negação da modernidade, né? E isso inclui a negação do liberalismo, do fascismo e do marxismo, tá? Do comunismo, tá? Uma negação desses três modelos para você tentar ascender para um modelo mais livre ainda. Seria um modelo que não vai ser gerido por sistemas fechados como o fascismo, como o cristianismo e tal, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, ó. Esse pós-modernismo surge em Nietzsche. De fato, assim, a questão do pós-modernismo é uma questão complicada, eu teria que fazer um outro vídeo gravando sobre isso, tá? Mas muita gente põe o Nietzsche como fundador da pós-modernidade, quando ele decreta o fenômeno da morte de Deus, tá? Assim como Descartes é o fundador da modernidade, tá? Então a modernidade ela começa com Descartes, né? E a pós-modernidade começa com Nietzsche, né? Através desse fenômeno da morte de Deus no campo da moralidade ocidental. Mas a pós-modernidade ela começa com Nietzsche, com esse niilismo, relativismo e tal, né? Mas ela vai ser consolidada somente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Pelos filósofos da Escola de Frankfurt, tá bom? Bom, existe algum modo de fugir disso tudo, né? Porque isso é um problema, né? Você tem pessoas tentando te impor valores que são ruins, né? Valores que você não quer, são pessoas que odeiam Jesus Cristo, são pessoas que querem transcender a biologia, né? Existe algum modo de fugir disso, né? E olha, não se o seu símbolo for esse aí na tela, tá? Então, quando a gente olha para a sociedade americana, qual que são os valores da sociedade americana? Os valores da sociedade americana é o quê? É o quê? É o quê? É a liberdade, meu querido, tá? Então, a sociedade americana, ela é uma sociedade fundada em valores iluministas de liberdade. Então, a base da sociedade americana é a ideia de liberdade. Por isso, eles são tão vulneráveis a esse tipo de ideia, né? Então, o identitarismo ele é uma coisa que pega muito mais na sociedade americana do que a sociedade brasileira. Por quê? Porque a base, tá, da sociedade americana, que é essa liberdade, não é a mesma base da sociedade brasileira, né, que é o cristianismo. Por isso que o brasileiro ele é muito mais protegido, essas coisas de identitarismo, né, do que é o americano. O americano é vulnerável. Tu vai ver o americano, ele é um humanismo, tá? Ele é um culto ao homem, tá? Tanto que você vai ver assim, quando eles estão falando da lei deles, eles não estão falando da lei de Deus, eles estão falando assim, the founding fathers, os pais fundadores, né? Olha, você não deve cultuar os pais fundadores, tá? Você está cultuando um homem, tá? Os homens, né? Mortais, você não deve cultuar isso, né? O único homem que você deve cultuar, na minha visão, é o Deus que se fez homem, que é o Jesus Cristo, tá? E a moral iluminista é a moral do homem que se faz Deus, né? Que seria a base toda da sociedade americana, o que eu estou querendo te explicar. Toda a base da sociedade americana, ela está errada porque ela é fundamentada em cima dos valores de liberdade. E é fundamentada nos valores de liberdade num nível, assim, muito valores iluministas, valores maçônicos, né? For pegar, por exemplo, a Estátua da Liberdade, né? Que livro a Estátua da Liberdade está segurando? Será que é a Bíblia? Será que a Estátua da Liberdade está segurando a Bíblia? Não, meu querido. A Estátua da Liberdade está segurando a Declaração de Independência dos Direitos Humanos, que no fim das contas é uma declaração de liberdade, né? Então, o fundamento americano é o fundamento de liberdade, né? Então, e existem inúmeras outras coisas, né? O que será que significa as 7 pontas da coroa da Estátua da Liberdade, meu querido? O que será que significa, hein? Por que a Estátua da Liberdade está segurando um fogo, né? Que outra figura mitológica segurava um fogo? Quem roubou o fogo dos deuses, né?
Quem ousou desafiar os deuses, né? Quem que fez isso, hein? Né? Então, então é isso, né? Então isso tu perceba que as pessoas que mais o movimento, tá? Onde a escola de Frankfurt ela é mais influente, tá? Não é nos países comunistas, tá? Não é num lugar comunista. O lugar onde a escola de Frankfurt é mais influente é literalmente nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos a base moral dos Estados Unidos é uma base moral de liberdade dentro de uma perspectiva de sociedade aberta e tolerante. Tá? Então a base moral deles, os problemas que os americanos têm, só vão ser solucionados com uma mudança de paradigma civilizacional. É esse o tamanho do problema da sociedade americana, tá bom? Para você entender o problema americano, tá? E muita gente fala que o Brasil, tipo, o Brasil ele é um Estados Unidos piorado, né? Principalmente os brasileiros vira-lata americanista, né? O Brasil ele é um Estados Unidos piorado. Olha, meu bom, para os Estados Unidos virar um Brasil, em termos morais, ele precisa melhorar muito, viu? Ele precisa melhorar pra caramba, viu? Porque o fundamento, ele precisa mudar literalmente o fundamento civilizacional. Né? De sair desse iluminismo maçônico, de sistema moral de liberdade, para aceitar o verdadeiro Deus, né? Que é o Deus que se fez homem, né? Que é o Jesus Cristo, né? Agora, eles vão aceitar isso? Não, porque eles acreditam que Jesus Cristo é um falso Deus e tal, né? Que é um feiticeiro e papapá, né? Então, por isso que eu não acredito que seja possível uma mudança civilizacional. Eu acho que eles vão continuar com os mesmos valores. Só que agora talvez eles mudem da mão esquerda, né, que seria o Partido Democrata Americano, lá, com a base moral que é a Escola de Frankfurt, para a via da mão direita, tá? Que é essa base aí do Jordan Peterson, do Olavo de Carvalho, do Ben Shapiro, de todo esse pessoal, tá? Que ainda vão defender a liberdade, tá? Não vão defender a liberdade tanto quanto a Escola de Frankfurt, tanto quanto o Partido Democrata, mas ainda assim o princípio não muda, tá? São pessoas que não vão, de fato, aceitar Deus na vida delas, né? E o meu conselho para você, que se você chegou até aqui, se você quiser se livrar desses problemas, de ter uma blindagem espiritual, né? Uma blindagem espiritual à liberdade, né? A esses problemas gerados por essa liberdade da sociedade aberta, o único modo correto, assim, o único modo real que você consegue fazer isso é através do cristianismo, tá? Bom, também isso é possível através do fascismo, mas daí o fascismo ele tem uma série de problemas e tal. O fascismo, esse aí é um outro assunto, tá? O tradicionalismo fascista também, ele consegue te blindar disso, mas o tradicionalismo fascista tá errado porque não é cristão, tá bom? Então, é isso que eu tinha pra falar hoje, cara. Se tu puder deixar um like no vídeo, eu fico muito agradecido, porque esse tipo de vídeo é um vídeo muito difícil de ser feito, tá? Eu tive que não falar para você uma série de coisas, né, que quando eu li sobre a Escola de Frankfurt, eu pensei, né? Então, caso você esteja pensando em comentar, Homero, por que você não percebeu tal coisa? Por que você não comentou sobre tal assunto? Essa parte do livro aqui, por que você não falou? Você não viu? Eu falei, não, eu vi, cara. Né? Eu vi isso aqui, eu entendo que ele é um assunto que tem que ser tratado de um modo muito cuidadoso, muito delicado, tá bom? Não se deixe ser enganado por valores de liberdade, tá? A liberdade, o que ela pode fazer? Ela pode, olha, te dar talvez bens materiais, né? Não é o único modo para você ter bens materiais. Você pode ser um comunista e ter bens materiais, como é o caso da China, que é muito rica também, tá? Só que fica nisso, entendeu? Fica nos bens materiais. Agora, a base moral correta não é a base civilizacional correta não é o liberalismo, a ideia de liberdade, tá?
Isso aí quem fala não sou eu, tem inúmeros filósofos lá desde a Grécia Antiga dizendo que a liberdade ela não é um bom princípio e tal. Mas, enfim, né? Quer ser vira-lata lá para os Estados Unidos? Vai, entendeu? Quer achar que, meu Deus, eu defendo a liberdade? Ai, my freedom, tá? Tudo bem, cara, mas depois não reclame, viu? Quer dizer, você adota um princípio instável para construir a sua civilização e daí dá errado. Por que será, hein? Por que que deu errado, viu? Então tá, pessoal. Valeu, falou. Não caiam em promessas de falsos deuses, tá? Louvem o Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.